Registrar. Legal. Então, como eu estava comentando, a gente vai ver algumas funcionalidades bastante interessantes ainda da ferramenta do Space Claim. E, adicionalmente, então, eu tenho previsto fazer mais algumas demonstrações com vocês, sendo que a última, ou talvez a penúltima demonstração, vai ser nós fazermos a construção de um braço robótico. Para isso, a gente precisa ver algumas operações de montagem e verificar também se a gente... algumas preparações de malha. Então, queria ver com vocês também, provavelmente vai ser o nosso encontro de amanhã, como é que a gente tira o negativo de uma peça, se a gente quiser fazer, por exemplo, uma análise de volume, de escoamento, de térmica. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num escapamento, o desenho da peça, do componente escapamento, ela é interessante para o projetista, que vai ter aquela peça, que vai ter aquele produto. Mas, sob o ponto de vista da engenharia, muitas vezes, o que a gente vai querer analisar vai ser o volume interno daquela peça. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente extrai essas informações para fazer análises de engenharia. Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, falando da parte da área de trabalho. Então, deixa eu pegar aqui e compartilhar a minha área de trabalho para a gente conseguir começar aqui a visualização. Então, vejam só, pessoal. Estou pegando um componente, todos os componentes que a gente tem utilizado, só para lembrar vocês, eles estão lá no na nossa pastinha dentro do OneDrive. Então, nós temos lá a pastinha com os 2 desafios, só para trazer para vocês. Então, o que nós temos é um desafio em 2D e um desafio em 3D. E o meu compromisso é que eu vou, na sequência, depois de fechar as datas para vocês, disponibilizar um vídeo da construção desse desafio aqui, para que vocês tenham essa informação. Então, nós temos aqui o vídeo daquela primeira demonstração que nós fizemos, algumas documentações em PDF. Então, por exemplo, o Bike Crank, que a gente até já fez uma simulação em 3D desse componente. A parte do robô, como eu falei para vocês, do braço robótico, que nós vamos desenhar junto, pelo menos a base. Então, aqui tem a parte de cima, que pode ser que fique para vocês, se der tempo a gente faz em aula, e a base, que nós vamos desenhar junto, aprender algumas funcionalidades aqui, alguns comandos de repetição, que vão facilitar, além da construção de alguns ângulos, enfim, algumas outras funcionalidades que a gente vai ver. E, além dos arquivos, esses arquivos todos que eu estou utilizando, eles estão disponíveis aqui para vocês. Então, por exemplo, agora a gente vai utilizar a parte do rotor, e na sequência vamos falar dos comandos de montagem. Está aqui o Basic Assembly. Então, esses arquivos estão todos disponíveis aí para vocês. Vamos lá. Falando então da nossa árvore de comandos, a nossa árvore de comandos ela se encontra aqui. Então, aqui a gente tem a nossa estrutura, então está aqui como se fosse o componente pai dessa estrutura, e na sequência a gente tem de forma isolada aqui 3 sólidos. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que, dependendo de como nós utilizamos as ferramentas de desenho geométrico, se elas estiverem organizadas embaixo de uma mesma estrutura, o que pode acontecer é quando a gente for construir, utilizar o comando, algumas peças elas podem se juntar e se tornar um único sólido. Então, por exemplo, se eu pegar esse componente, digamos, intermediário aqui, e utilizar, por exemplo, a nossa tecla de projeto aqui, pull, arrastar, vejam que se a gente fizer algumas construções, esperar só o meu assist funcionar aqui, nós temos aqui opções de não combinar que podem ser habilitadas, porque a partir do momento que eu utilizo essa ferramenta pull, notem que todos os meus componentes se juntaram em um único componente aqui. Então, eu vou dar o Ctrl Z, mostrar novamente. Então, vejam, nós temos aqui uma parte externa da polia, nós temos aqui um eixo e temos aqui um outro componente
que seria como se fosse a cinta, né, da nossa polia. E se eu utilizar a ferramenta Pool com essa estrutura, ou seja, todos dentro da mesma árvore, veja que eu alterei a minha geometria aqui, mas o que acontece é que ele fundiu todas as peças como um único sólido, né? Então, eu tenho duas possibilidades para que isso não aconteça, para manter esses três sólidos separados. A primeira delas seria habilitar aqui do lado, né? Ou seja, sem a combinação. A hora que eu habilito isso aqui, agora eu consigo fazer essa alteração geométrica sem que as peças se fundam, digamos assim. E uma outra alternativa seria a maneira, digamos assim, mais convencional, que eu poderia pegar esses componentes e, clicando com o botão direito do mouse, pedir para mover ele, cada um para um novo componente. Então, vejam que agora, cada sólido está dentro de um componente. Está aqui o símbolozinho de componente, aqui o símbolozinho de sólido. O que isso me permite? Que a hora que eu clico agora no meu determinado componente aqui, ele passa a ter ele passa a ter um comportamento próprio dentro dessa árvore de comandos aqui. E não mais necessariamente vai se juntar com os demais. Então, muitas vezes é uma boa prática que nós separemos os sólidos nos quais a gente quer, digamos assim, trabalhar essas dimensões, né? Até para que elas não se fundam. Então, vejam aqui isoladamente cada um dos componentes, né? A polia, o eixo e a cinta. Se forem três componentes distintos, três materiais e assim por diante, muitas vezes é interessante a gente utilizar, então, essa árvore de comandos aqui, essa árvore de trabalho, digamos assim, para fazer essa operação. E aqui eu posso trabalhar da forma como a gente vinha trabalhando, né? Fazer alterações de geometria, de dimensão, sem que esses componentes fundam-se entre si e se tornem um único sólido. Ok? Então, são as duas possibilidades, né? De criar uma árvore de trabalho, o que eu recomendo, acaba sendo uma boa prática, organizarmos dessa forma, ou utilizar aqui, em inglês seria o no merge, né? Aqui para nós é sem combinação. Então, eu consigo usar as ferramentas de edição sem necessariamente ter a fusão, a fundição desses materiais. E aqui a gente consegue trabalhar normalmente, né? Fazendo as alterações de geometria que a gente já vinha trabalhando aí ao longo do nosso curso. Então, esse era o primeiro item que eu gostaria de mostrar para vocês. É uma funcionalidade bastante rápida de ser demonstrada, mas muito importante, principalmente para algumas coisas que a gente vai ver em seguida. Eu tinha também uma resposta para uma questão que o Clayton perguntou da funcionalidade de um componente, enxergar ele funcionando. Existe um plugin, eu até pedi ele estudantil, que ele vai aqui nessa árvore chamado Algorix Momentum, que ele permite que nós coloquemos links e apoios e a gente veja um componente funcionando, em movimento, né? Como vocês podem ver, eu não tenho esse plugin aqui e nós não temos também no computador da universidade. Eu já escrevi para os colegas lá da ANSYS para verificar a possibilidade, quanto custa, enfim, para que nós consigamos aí esse Algorix Momentum, mas já fica a dica aqui para fazer essa análise, então, de movimento e de funcionamento dinâmico, não estrutural, dinâmico, mas de funcionamento, é um plugin que a gente pode utilizar dentro do próprio SpaceClaim. Então, vamos lá. A segunda funcionalidade, e está associada a isso que eu acabei de comentar com vocês, por isso eu trouxe esse assunto, seria a nossa ferramenta de montagem. Então, vejam só, aqui eu tenho uma série de componentes que podem ter sido desenhados à parte, e, enfim, isso vai depender de como está organizado o meu projeto, né? Então, vejam que eu tenho um sólido solto aqui na árvore, né? Isso é proposital para a gente ver a diferença e o fato dele não estar dentro de um componente, como isso implica também em outros comandos do SpaceClaim. Os demais, eles estão todos dentro de um componente, que foi exatamente a operação que eu acabei de fazer aqui, né? Como a gente mostrou,
que era a inclusão, né, clicando com o botão direito aqui nos nossos componentes e pedindo para mover cada um para um novo componente. Então, aqui, exceto aqui esse nosso pino, todos os demais sólidos estão dentro de um componente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria a montagem, então, dessas peças. Como a gente já viu, uma possibilidade seria nós fazermos a seleção e movimentarmos isso aqui utilizando a nossa ferramenta Move, né? Então, a ferramenta Move, a gente poderia arrastar esse componente de um lado para o outro, né? E tentar fazer a montagem manualmente. Mas nós vamos ver que existe uma ferramenta aqui na nossa aba de comandos, chamada montagem, onde a gente já tem alguns comandos automatizados para fazer essa montagem. Então, vejam só, eu vou começar colocando esse parafuso, então, em posição, aqui dentro desses dois furos, né? E vou posicioná-lo para que vocês vejam a colocação dele dentro da função, da posição ali. Então, eu vou selecionar o meu componente, eu posso selecionar ele tanto por aqui, quanto posso selecionar ele também por essa região aqui. E vou utilizar o comando alinhar. Então, deixa eu voltar, né? Melhor dizendo, vou acionar primeiro o comando alinhar. Veja que ele diz aqui, ó, defina a geometria para alinhar a referência escolhida. Então, primeiro ele me pede a geometria que eu quero alinhar. Então, eu vou clicar, eu quero alinhar esse componente aqui, agora ele pede a referência de alinhamento. A minha referência de alinhamento vai ser, então, justamente esse canal do furo. Então, vejam que aqui na minha árvore, ele já gerou aqui um alinhamento entre esses dois componentes. Veja que a hora que eu dei o comando, ele surgiu aqui um alinhamento. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar essa face do meu parafuso nessa face do meu componente aqui. Fiz novamente o alinhamento. Note que aqui onde eu tenho bolt, ele está alinhado ali o meu componente, mas ele está invertido. Então, se eu clicar com o meu botão direito, novamente, ele criou aqui a parte de alinhamento, né? Se eu clicar com o meu botão direito nesse alinhamento que nós acabamos de fazer, eu consigo pedir para ele inverter o sentido. E ele automaticamente inverte o sentido. Vejam que isso me gerou um problema aqui, que ele entrou dentro da peça. Então, eu vou novamente pedir o alinhamento dessa face do parafuso. Deixa eu só retornar aqui. Então, nós queremos que essa face esteja alinhado a essa face aqui. Opa! Vou clicar novamente o comando. Alinhar essa face a essa face do meu bracket. E vou pedir para que esse alinhamento, aqui no parafuso, seja invertido. Novamente, aconteceu aqui ele entrou dentro do meu bracket, não era essa a função que eu queria, então eu vou fazer uma movimentação dentro desse meu componente. Então, eu vou clicar aqui no componente e vou deslocá-lo. Deixa eu clicar no componente. Aqui no meu sólido. Vamos ver se eu consigo afastá-lo. Não estou conseguindo afastar, ele já ancorou por causa do meu alinhamento. Então, eu vou retornar aqui. Vou ver se eu inverto o sentido dele antes aqui. Vamos ver se eu consigo inverter o sentido dele antes. Então, vou clicar em mover. Vou selecionar. Vou girar ele 180 aqui, então. Vamos colocar ele aqui, 180 graus, para invertê-lo nesse sentido. E agora, vou ali na minha ferramenta de montagem e vou pedir para que ele alinhe essa face do parafuso ao meu bracket.
Vejam que o alinhamento ele fez encostando as duas faces, né? Se eu clicar aqui nesse alinhamento que acabamos de fazer, notem que aqui embaixo eu tenho uma possibilidade de fazer uma compensação. Essa compensação é um recuo, por exemplo, 1 milímetro de distância. Notem que ele fez uma compensação aqui de afastamento de 1 milímetro. Eu posso aumentar isso, por exemplo, 4 milímetros. Então, isso vai depender da característica da minha montagem, né? Eu consigo fazer essas correções em cima do meu comando aqui de alinhamento. Ok? Então, vamos lá. O meu próximo item a ser montado, eu vou pegar com esse componente aqui da parte de cima e vou colocá-lo encostado aqui nessa parte central. Deixa eu só ver aqui, ó. Notem que eu acabei clicando aqui, ele sumiu a minha parte de cima. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer um alinhamento dessa parte central aqui. Opa. Clicar aqui. Alinhar. Então, vamos selecionar uma face. E agora, nós vamos alinhar essa face a essa outra que nós temos aqui do parafuso. Então, vejam que ele tirou do plano onde ele estava e fez um alinhamento. E agora, nós vamos dizer que nós queremos encostar, por exemplo, essa face na face desse componente aqui. Então, vejam o que ele fez. E, novamente, ó, ele encostou a face completamente ali. Então, se nós quiséssemos, da mesma forma, como eu comentei com vocês, fazer um desalinhamento ali, eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma medida, né? 2 milímetros, 1 milímetro, e deixar isso posicionado com um recuo, se assim for o caso. Vejam que ele está numa posição, notem que ele está numa posição aqui de 90 graus. Mas suponha que não fosse essa a posição de montagem que eu quisesse esse parafuso. Então, eu poderia, por exemplo, clicar nessa outra tecla aqui e pedir a orientação. Vamos supor que eu quisesse orientar essa face com essa face do parafuso. Eu poderia fazer essa alteração, né? E deixar ela orientada nesse sentido. Ou poderia orientar, por exemplo, em relação a essa face, né? Ficar orientada, vamos supor, essa inclinação. Ou poderia selecionar ainda uma outra face da minha árvore de montagens e deixar ele, por exemplo, nessa posição. Então, tudo vai depender de como nós queremos deixar essa montagem. Eu dou o comando Ctrl Z aqui para voltar, porque isso é só para mostrar para vocês que eu consigo também fazer uma orientação. E que quando eu faço essa orientação, ele não perde aquele alinhamento anterior que nós tínhamos colocado, que é ele ficar tangente a essa face e dentro deste parafuso. Então, vamos lá. Vamos pegar mais um componente e vamos colocar agora essa porca flangeada aqui nessa superfície. Então, nós vamos clicar aqui na ferramenta de alinhar, clicar nessa face e pedir que ele seja alinhado com essa superfície. Então, veja que ele fez o alinhamento do plano, mas ela ainda está fora da posição lá do meu centro. Então, eu posso pedir agora para fazer um alinhamento, por exemplo, deste eixo em relação a este eixo do meu componente. Então, agora ele está alinhado, né? E vou pedir agora para que ele coloque esse parafuso, ou seja, essa superfície aqui, alinhada, então, com a superfície interna. Notem o que aconteceu. O meu componente, o meu parafuso pequeno, ele foi parar dentro da minha peça. Então, uma alternativa que eu posso fazer para tirar ele daqui seria, por exemplo, selecionar somente esse meu parafuso, né? Vamos ver se eu consigo fazer a movimentação dele. Selecionar ele aqui para movimentá-lo e deslocar ele aqui de dentro do meu componente para permitir que eu faça a seleção do alinhamento. Então, agora, com ele já fora da geometria do meu componente, eu consigo vir aqui novamente na montagem, selecionar um alinhamento e pedir para que ele faça
o alinhamento dessa face com essa face da minha porca. E consigo, novamente, como eu comentei com vocês, se for o caso, colocar aqui um distanciamento de compensação, né? Isso é uma alternativa. Agora, vejam só, para cada um desses contatos que nós fizemos, ele gerou um comando de alinhamento. E isso, em grande parte, está relacionado pelo fato de elas estarem separadas como um componente. Vejamos o que acontece com esse pino. Esse pino ele está solto dentro da minha árvore aqui de construção. Então, vejam só. Se eu colocar, vou colocar aqui minha ferramenta para fazer o alinhamento agora deste pino, né, com essa furação. Então, vejam que ele fez o alinhamento, mas que agora, como é superfície cilíndrica, eu não tenho mais um ponto, uma área de contato, né? Eu vou ter uma determinada região que vai tangenciar essa face aqui. Então, o que eu tenho aqui em termos de alinhamento é a minha ferramenta tangente, onde eu vou dizer o seguinte, essa área aqui, ela está tangente, eu gostaria que ela ficasse tangente a esse componente. Agora, olha aqui, ó, algumas condições não foram encontradas, então ele não salvou esse meu alinhamento. Vejam que aqui na minha árvore ele não criou esse alinhamento, porque esse componente está solto aqui dentro da minha árvore de trabalho. Então, eu vou clicar aqui para desfazer essas duas operações, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aquilo que eu comentei com vocês, de mover ele para um novo componente. Então, está aqui, ó, novo componente e um novo sólido. Ele estando agora dentro de um componente, eu agora tenho condições de fazer e criar aquele alinhamento. Então, selecionando aqui a minha ferramenta alinhar, eu vou primeiro fazer o alinhamento, então, aqui com essa face, e, na sequência, vou pedir, então, que ele faça um alinhamento dessa área tangenciando essa região. E a hora que eu faço isso, notem que ele criou essas duas condições de alinhamento aqui na minha árvore. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, vejam que eu consigo, aqui da forma como estão meus componentes, e a gente fez isso em alguns casos aqui, eu consigo, por exemplo, pegar aqui o meu bracket e fazer uma movimentação dessa minha peça, né? Uma maneira de eu trabalhar melhor com essas questões de montagem seria, por exemplo, dentro da minha área de montagem, clicando aqui no meu bracket, por exemplo, selecionar essa ferramenta de ancoragem. Então, notem que agora a movimentação desse item ela está ancorada. Eu não consigo mais movimentar o meu item. Então, ele está fixo e ele passa a ser minha referência. Então, todas as outras peças agora eu posso montar em relação a esse meu bracket. Então, essa ferramenta de ancoragem, ela também é útil para nós aqui em termos de montagem, quando a gente quer ancorar, né, fixar uma determinada ferramenta, uma determinada entidade, um determinado componente aqui na nossa montagem, para a partir dele você conseguir movimentar e construir os componentes. Então, aqui está feita a montagem do nosso componente, utilizando aqui as nossas questões, as nossas ferramentas aqui de montagem. Ok? Então, essa era a segunda parte da nossa aula de hoje, que eu gostaria de mostrar para vocês. E a terceira parte, ela agora diz respeito a nós começarmos a utilizar o SpaceClaim, a partir da construção de um sólido, para gerar a documentação desse componente. Então, vejam só. Vejamos como é que eu posso criar, a partir de um componente. Então, aqui eu tenho uma união aqui de tubulação, e eu gostaria de gerar a documentação dela, ou seja, eu quero fazer a folha de desenho desse componente aqui. Então, eu fiz a construção dele, e agora eu quero fazer o desenho desse componente. Vejam só como é que eu faço isso. Clicando aqui na ferramenta Novo, vejam que, além de projeto, eu tenho a possibilidade de adicionar uma folha de desenho ao projeto. E eu vou pedir para fazer isso em outra janela. Então, a hora que eu clico nesse comando, notem que ele... na realidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir isso aqui novamente, porque eu tinha já mexido
nesse componente aqui anteriormente, e tem algumas coisas que eu fiz em cima dele, que eu não gostaria que tivesse presente aqui para a gente fazer tudo do início. Então, eu vou abrir o componente novamente. Então, está aqui, ó, nosso componente, o detalhamento dele, né? Alguns padrões aqui de furação. A gente vai ver depois como criar alguns padrões, ainda está faltando a gente ver esse comando. Mas eu quero criar, então, a documentação desse componente. Então, eu venho aqui em Novo, Folha de Desenho, e ele cria automaticamente aqui uma folha de desenho. Vejam que ele criou, ela está numa aba, então eu tenho aqui aberto o meu desenho, e aqui eu tenho aberto a folha do meu desenho. Se eu fizer qualquer alteração no meu componente aqui, fazer uma alteração aqui de dimensão, por exemplo, aumentar aqui essa minha dimensão, esse desenho ele já passa a ser incorporado aqui na minha folha de desenho. Então, eu fiz no lado de cá, ele acabou clicando desenho. Eu vou fazer na outra extremidade aqui, para vocês verificarem. Então, vejam que ele automaticamente já fez essa alteração aqui, né? Então, se eu fizer qualquer alteração no meu desenho, ele já vai fazer essas alterações na minha folha de desenho, que está criada aqui numa outra janela. Então, eu tenho as duas, né? O desenho e a folha de desenho que foi criada. Então, aqui eles têm algumas informações, né? Ele tem desde as informações aqui embaixo que podem ser preenchidas, como também as relacionadas a desenho. Então, aqui a gente vai ver alguns detalhes desses desenhos aqui que nós temos. Então, se nós clicarmos aqui na parte de detalhe, nós temos aqui a nossa folha de desenho. Então, vamos lá. Eu gostaria de comentar algumas coisas aqui em relação à folha de desenho para vocês. A primeira delas seria quanto à formatação dessa folha de desenho. Então, veja que eu posso selecionar aqui alguns tipos padrão aqui. Folha 4, né? Folha A3, folha 1. Então, eu consigo selecionar alguns tipos padrões aqui de folha. Além do que eu consigo importar aqui mais formatos, enfim. Né? Então, eu vou manter o formato que nós temos aí. Eu consigo aqui também selecionar a orientação, então, se é retrato ou paisagem, desenho, além da escala. Vejam que se eu vier aqui, eu consigo alterar a escala dos meus desenhos, né? Está aqui em 2.5, está aqui 1:10, 1.5. Eu consigo selecionar aqui, padronizar a minha escala, né? Eu posso entrar com os valores aqui e selecionar as minhas escalas. Então, aqui eu tenho a informação das folhas de desenho que eu posso usar, a orientação e a escala, e aqui ele está dentro do padrão, que são as 3 vistas, né? A vista de frente, superior e a direita. Mas vejam, eu consigo também incluir algumas outras vistas, algumas outras informações nessa folha. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como é que eu consigo editar, colocar cotas, fazer detalhamento, cortes e assim por diante. Vocês vão ver que a ferramenta é bastante simples. Ó. Por exemplo, eu posso adicionar aqui algumas vistas, ó. Detalhe, quebrado, seção entalhada, projetado, corte de seção transversal. Então, vou começar com uma vista geral. Cliquei na vista geral e vejam que aqui ele já me traz a minha vista aqui para ser colocada dentro do meu desenho. Então, por exemplo, eu vou colocar ela aqui nesse cantinho superior. Então, vejam só. Cliquei aqui na vista superior, mesmo depois de selecionar onde eu coloquei ela, depois eu ainda posso fazer mudanças aqui e alterar essa posição. A hora que eu coloco essa vista aqui, vejam que se eu clicar aqui com o meu botão direito, eu posso bloquear, por exemplo, a posição dela, eu tenho algumas opções aqui de vistas, eu tenho algumas outras opções, né? E se eu colocar, se clicar com o botão direito, vejam que eu também tenho algumas outras opções aqui, ó. Por exemplo, a questão da escala pode estar vinculada à folha ou pode ser independente. Veja só, se for independente aqui, eu posso alterar essa geometria, por exemplo, deixar ela numa outra escala, né? Escala aqui 1:3, por exemplo, né? Eu consigo mudar, por exemplo, a vista dessa minha peça, colocar a vista superior, que a gente já tem ali, né? A vista inferior,
as vistas isométrica e trimétrico ali, né, que seria próximo à cabaleira, e assim por diante. Então, eu consigo fazer essa inclusão de mais vistas, digamos, aqui, né? Então, vou colocá-la aqui no cantinho. Minha informação de escala aqui. Também consigo, acho que, alterar ela aqui. Ela ficou em cima do meu outro componente. Vou tirar ela dali para não ficar em cima do desenho. Uma outra funcionalidade que eu posso mostrar para vocês é que eu também consigo movimentar esses meus componentes aqui que estão na minha folha, né? Eu consigo adequá-los aqui para deixar essa funcionalidade melhor. E consigo também bloquear, né? Posição de bloqueio. A hora que eu coloco aqui, notem que essa visão aqui, vista, eu não consigo mais mexer nela. Eu só consigo mexer nesse sentido. No outro sentido, ela está bloqueada por conta do bloqueio da vista de baixo, né? Então, posso desselecionar e aqui fazer a alteração dessa posição, por exemplo, dessa minha vista. Vejamos só. Uma outra informação interessante. Então, nós vimos aqui o tipo de folha, a questão da orientação, a escala. Vamos colocar aqui a questão do projetado, né? Então, vejam só. Vou clicar aqui na minha vista. Vejam que eu consigo fazer uma projeção agora. Se eu vier para cá, ele projeta ela com a vista nesse sentido. Se vier para cá, ela vai projetar nesse sentido. Se vier para cá, ela vai projetar no outro sentido. E se vier para cá, ela vai projetar no outro sentido. Por exemplo, isso aqui é outra vista que eu não tenho dentro do meu desenho. Então, eu consigo fazer projeções de uma determinada vista também, né? Outra funcionalidade, eu consigo fazer, por exemplo, a representação de um corte de uma determinada seção transversal. Então, vejam só, tem duas maneiras de fazer isso, né? Então, uma maneira seria, por exemplo, selecionar uma determinada vista e depois buscar uma referência em outra vista, indicando aonde que eu quero fazer o corte, né? Então, por exemplo, eu consigo aqui selecionar aonde eu quero fazer o corte nessa minha peça, naquela vista que eu selecionei. Então, por exemplo, vou selecionar aqui esse corte da seção transversal. Então, eu fiz um corte nessa peça e agora ele está representando a vista justamente nessa região do corte. Uma outra forma de fazer isso seria clicando com essa outra ferramenta e indicando agora o meu corte, né? Então, por exemplo, fazer esse corte aqui, ele me traz a vista com um corte aqui na minha seção, mostrando a minha vista, também projetando ela para onde eu quiser esse meu determinado corte. Então, eu consigo incluir, então, dentro do meu desenho, essas informações de cortes de seção transversal, se eu quiser fazer a representação da parte interna, por exemplo, desse meu componente. Outra funcionalidade interessante que nós podemos citar aqui seria a questão do detalhamento, né? Então, por exemplo, eu gostaria de fazer uma região aqui, onde eu gostaria de mostrar melhor como é que essa região está desenhada, projetada. Então, por exemplo, eu seleciono aqui uma determinada parte e crio aqui, criei uma região muito pequena, deixa eu criar uma região um pouco maior, vou fazer aqui um detalhamento. Então, eu selecionei uma determinada região e agora estou aqui puxando um detalhamento dessa minha região, né? Então, deixa eu só fazer um pouco menor, que ficou ruim de ver o desenho ali. Então, eu vou selecionar aqui um raio, onde ele vai pegar essa região compreendida dentro desse raio e vai fazer um detalhamento, né? Então, por exemplo, um detalhamento que eu tenho dessa minha região, eu consigo fazer essa representação através aqui desse comando de detalhamento, né? Então, deixa eu só situar novamente. Então, seria uma outra funcionalidade interessante se eu quiser fazer uma representação de uma parcela, né? Aumentar uma vista de algum detalhe, algum componente da minha peça. Ok? Por fim, eu acho que é a última coisa interessante de nós comentarmos aqui dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante. Claro, tem outras coisas, né? Questão de nota, que eu posso incluir notas aqui, fazer o preenchimento dessa minha folha de desenho. Mas o mais importante para nós aqui seria, por exemplo, colocarmos as cotas, né? Então, eu vou mostrar como que o Space Claim também acaba sendo uma ferramenta inteligente de colocação de cotas dentro do nosso desenho. Então, vou selecionar aqui o comando dimensão,
e vou mostrar como que ele funciona, né? Então, por exemplo, selecionei essa minha parte de cima. Se simplesmente eu selecionar a parte de cima, note que ele está entendendo que eu quero fazer a cota, por exemplo, desse raio, ou que eu quero fazer a cota em relação a alguma outra superfície. Então, à medida que eu vou levando o meu mouse para a relação, ele pega essa aresta selecionada e ele começa a fazer a construção das cotas. Vamos supor que eu quero pegar a distância até aqui, ó, selecionei a outra informação, agora eu posso, ele já sabe quais são as duas dimensões que eu estou querendo construir minha cota, agora eu posso colocar aqui, por exemplo, a informação dessa minha cota. Veja que mesmo depois de eu selecionar e de bloquear, digamos assim, a posição da cota, eu posso vir aqui e alterar a qualquer tempo a posição dessa minha cota. Então, vamos supor que eu queira fazer aqui a cota desse raio, né? A professora de desenho vai me matar de eu colocar essas cotas aqui interferindo em outras linhas, mas entendo que eu não estou me preocupando aqui agora com o formalismo de desenho, né, pessoal? Eu vou só apresentar a ferramenta. Então, vou cometer algumas gafes aqui, vocês não mostrem jamais para a Geórgia o que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Posso também colocar informações, por exemplo, de raio, né? Eu quero fazer aqui a cota desse determinado raio. Veja que só o fato de eu clicar nele, se eu clicar em relação a outras localizações, ele vai buscar essas cotas, né? Que eu estou fazendo. Se eu clicar simplesmente nessa aresta aqui, ele vai entender que o que eu quero fazer é a construção desse raio. Vejam que, como eu falei para vocês, o Space Clean acaba sendo uma ferramenta inteligente, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa informação, vejam que ele já entende que eu estou querendo fazer a construção da cota desse furo. Então, ele está trazendo as informações, inclusive, dessa furação, desse chanfre. Ele já está me trazendo as informações, as cotas, a cota completa ali, né, com a construção dessa determinada furação. Vejamos aqui mais alguma informação que seja interessante, né? Trazer colocar a informação, por exemplo, dessa região aqui. Vejam que se eu clicar simplesmente nela, ele está entendendo que é o diâmetro, mas se eu for procurando outras geometrias, ó, ele vai querer construir a dimensão. Então, ele está pegando que, em relação à linha que eu selecionei até essa outra, são 18 milímetros. Se eu vier em relação a essa outra linha, ele está mostrando que é um ângulo, ele está entendendo, ele está fazendo a cota dessa linha em relação a esse eixo, né? Se eu vier em relação a outras partes do desenho, ele vai buscando as cotas para tentar entender qual informação eu estou buscando representar. Então, vou deixar essa aqui de ângulo, só para que a gente feche a nossa cota aqui. Então, selecionei e depois ele pede para que eu posicione onde que eu quero colocar essa cota aqui. Então, essa é uma outra ferramenta bastante interessante aqui do Space Clean. Ele permite que nós, além de construirmos, então, o sólido, ele permite que a gente consiga fazer uma representação, então, uma documentação de desenho desse meu componente, o que torna essa ferramenta ainda muito mais versátil e muito mais aplicável no nosso dia a dia. Ok, pessoal? Então, de ferramentas, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. A minha sequência, eu vou fazer uma demonstração já de algumas funcionalidades que a gente viu aqui hoje, de montagem, de construção, para começar a construir a base daquele robô. Mas, antes disso, eu vou, então, abrir a palavra para vocês, para caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso que nós vimos até agora. Então, só lembrando o que nós vimos, né? Nós vimos a parte da árvore de comando aqui, nesse rotor, né? Como que nós podemos criar aqui, então, esses componentes para que eu consiga fazer alterações de geometria sem que as peças necessariamente elas se combinem. Nós vimos alguns comandos de montagem que permitem que eu faça a montagem de um determinado componente, de determinadas entidades. Nós vimos, então, a parte de detalhamento, como é que eu consigo fazer a folha, a documentação de desenho a partir da construção de um sólido, e algumas funcionalidades interessantes nessa parte de desenho, de detalhamento, questão de orientação de folha, escala, vistas, projeções, e assim por diante.
Então, eu vou abrir a palavra para vocês, espero que vocês tenham gostado de ver essas funcionalidades, né, da ferramenta. Então, antes da gente começar a entrar numa demonstração aí da parte de fazermos a base do robô, eu deixo aberto aí para vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa daquilo que a gente viu até esse momento. Então, a palavra está aberta a vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, quiserem ver algum detalhamento, se eu tiver condições aqui de responder para vocês, deixo aberto aí para qualquer questionamento, pessoal. Professor, eu gostei muito desses detalhes da montagem dele. O Solid é um pouco parecido, mas é diferente, né? Esse aí, para mim, pelo menos, pareceu mais fácil, assim, mais didático de você estar fazendo os travamentos ali das posições. Eu uso mais o SolidWorks, mas esse aí para mim, aparentemente, pareceu mais fácil. Eu preciso trabalhar nele, assim, para ver como que se comporta mesmo no dia a dia, né? Mas eu gostei bastante. Em relação ao Solid, eu sou obrigado a confessar para vocês que eu não tenho familiaridade com a ferramenta. Eu sou de um tempo, nós temos mais alguns professores aqui participando, eu sou do tempo em que no Cefet era proibido você usar o AutoCAD lá, né, em 95, então a gente fazia esses desenhos muitas vezes na mão. Quando veio o AutoCAD, aquilo foi uma revolução. Então, quando eu cursei engenharia, a ferramenta era o AutoCAD, a gente aprendeu a mexer no CAD. Então, eu realmente não conheço o Solid, eu sei que ele tem muitas funcionalidades, ele é bastante versátil, mas eu fui me aprofundar e conhecer essa ferramenta especificamente com o interesse de fazer simulação estrutural por elementos finitos, né? Mas identifiquei uma ferramenta muito versátil. E, como eu já comentei na semana passada, não é fazendo um merchan, mas trazendo a informação para vocês, a ANSYS ela é um software poderosíssimo na área de engenharia, porque ela se preocupa tanto com essa questão do cadista, do desenho, da representação, do projeto, quanto também se preocupa com a parte de CAE, da parte de simulação estrutural, térmica, eletromagnética. Então, ela é uma ferramenta muito completa. E eles estão em constante atualização. Toda versão que eles saem, para você ver, 2020, nós já temos agora 2 atualizações, ela sempre está trazendo algo novo. E o que me pareceu, comparando com eu que desenhava no AutoCAD, o primeiro AutoCAD que eu coloquei à mão era o R12, aonde você tinha que dizer os pontos. Então, você falava, ó, em X5 e Y10, você começa a reta, vai até tal ponto. Então, se você for pensar na ferramenta que nós estamos apresentando aqui, ela é muito inteligente. Ela busca facilitar a tua vida já. E ela tem também uma apresentação muito elegante. Você consegue alterar ali, por exemplo, cores de materiais, representações. Então, ela me pareceu muito versátil. Eu sei que hoje no nosso curso a gente vê o SolidWorks na área de desenho, porque ele é um software super consolidado, né? Mas eu acredito que com o tempo a gente vai começar a, de repente, ter uma quantidade maior de opções para fazer o desenho. E outra coisa, só fazendo um paralelo, como disse, eu não sou um grande conhecedor do Solid, então não posso fazer um bom paralelo, mas em relação ao Space Clinic, eu vi que ele tem uma interface muito grande com esses softwares, né? Então, você pode trazer documentações de CATIA, de ProEngineer, de SolidWorks, de CAD. Inclusive, nós vamos fazer isso no robô. Nós vamos importar uma parte de uma documentação. Vocês vão ver que elas vão chegar com um problema, porque às vezes, quando você faz o desenho e não constrói o sólido, as arestas não estão perfeitamente alinhadas e tal. E nós vamos ver que ele tem ainda recursos para corrigir essas falhas de uma documentação importada. Então, eu concordo, ela é realmente muito versátil. Infelizmente, não posso fazer um paralelo mais próprio aí com o SolidWorks, porque por ter pouca afinidade com o Solid. Mas é uma ferramenta interessante. E eu vi que o Clayton está aí, até comentei, não sei se ele estava aí na hora, mas que existe um plugin específico do Space Clan chamado Algorix Momentum. Então, deixa eu ver. Eu vou colocar para mostrar para vocês. Ele é ele é um plugin específico para o Space Clan, para que nós simulemos situações de funcionamento, situações de montagem.
Então, eu vou mostrar aqui, foi uma pergunta que o Clayton fez, e além daquilo que a gente consegue fazer aqui, eu vi que ele tem esse plugin e essa ferramenta ainda mais versátil. Ó. Então, aqui está na página do Algorix SE, ela também está na página do ANSI. Então, ele é um algoritmo que ele permite que nós façamos, então, que a gente utilize o desenho do nosso... apareceu um robô aqui, nós não queremos falar com robô. Ele permite que eu pegue os desenhos do Space Clan e consiga fazer simulações de funcionamento, né? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Ele consegue fazer algumas simulações de funcionamento dos componentes, que eu acho que era o questionamento lá que o Clayton tinha feito, né? Então, a gente consegue simular não só montagem, que é o que a gente viu hoje, né? Interferências de posição, mas também consegue simular algumas questões de funcionamento. Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu deixo aberto aí para vocês, porque caso vocês não tenham, eu vou adiante aí com a nossa demonstração. Se tiverem algum questionamento, podem colocar. Só abrir o microfone, levantar a mãozinha que a gente conversa. Então, tá ok, pessoal. Eu vou fazer o seguinte agora, então, para que nós fechemos a nossa aula de hoje com uma demonstração. Eu vou fazer a construção da base de um braço robótico. Então, essa documentação ela está disponível lá na nossa pastinha. Eu vou abrir ela aqui em PDF. Eu acho que eu fiz um slide também para a gente acompanhar essa montagem, porque ela é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver a facilidade de construção. Está aqui, Robotic Arm. Eu vou compartilhar, então, aqui minha tela para vocês verem, então, qual que é a nossa ideia. Vou compartilhar novamente minha área de trabalho. Então, eu estou abrindo aqui um PDF. Essa aqui é uma parte do nosso braço robótico. O que nós vamos construir é a base. Então, vejam só, esse aqui seria o nosso braço robótico. Essa parte intermediária aqui de baixo, nós vamos importar. Então, deixa eu só fechar aqui. Vocês estão vendo minhas outras apresentações aqui, né? Então, nós vamos construir hoje essa base aqui. Essa é a nossa intenção. Gostaria de construir essa base e de, em seguida, esperar só meu PowerPoint responder, e em seguida mostrar alguns recursos para a gente fazer uma importação de uma documentação aqui em outra, que está em outra extensão, e depois tem uma parte aqui que eu acho que eu vou deixar para vocês construírem. Então, eu vou dar uma peça parcialmente construída para vocês, e vocês construírem o restante. Então, vejam só, vindo para a nossa documentação, então, nós vamos construir do zero essa base aqui. Então, eu preparei uma apresentação aqui para a gente adotar algumas estratégias. Essa documentação, pessoal, e esse componente, eu peguei do site da ANSYS, eles têm alguns cursos bem curtinhos lá, que ajudam a mexer em algumas ferramentas. Então, nesse caso, é um vídeo em inglês. Se alguém tiver interesse, depois eu disponibilizo para vocês verem a fonte de onde eu tirei essa documentação aqui. E preparei para nós hoje uma apresentaçãozinha para a gente ir fazendo juntamente com a construção do nosso braço robótico. Então, esse aqui é o braço robótico. Essa parte aqui da documentação, como eu falei para vocês, ela já está pronta, a gente vai importar e vai corrigir ela. E tem mais esse outro componente aqui que está também na nossa documentação. Então, vejam só. A primeira parte, então, está aqui uma parte do nosso desenho, né? A primeira parte que nós vamos construir vai ser essa parte cilíndrica da base. E, em seguida, vamos incluir essa parte retangular aqui, quadrada, que faz parte aqui da base do nosso robô. Então, a primeira coisa a ser construída vai ser essa parte cilíndrica. Então, vejam só como é que a gente vai fazer isso. Só novamente, né, vamos construir primeiramente a base, em seguida nós vamos construir
essa região aqui retangular, e vamos colocar os chanfros para fazer a montagem do robô. Então, vamos lá. A primeira parte aqui que nós devemos fazer, então, é a construção dessa nossa circunferência externa. Então, vejam que nós temos aqui uma indicação, deixa eu achar aqui onde que está, vou voltar aqui na minha documentação de controle, no meu PDF. Então, está aqui, ó, um raio de 390. Então, nós vamos começar construindo essa parte aqui desse raio de 390 com a altura aqui de 170. Então, vamos lá para o nosso Space Clean. Deixa eu achar ele aqui só na minha... Aqui. Então, está aqui o meu Space Clean. Eu vou criar, então, aqui um novo produto, e nós vamos... Um novo projeto, aliás, e nós vamos construir ele do zero. Então, está aqui a minha área de desenho. Eu vou colocar aqui a tecla V para orientar a minha folha de desenho. Vou vir aqui na parte de projeto e vou começar criando uma circunferência, então, que tem a minha circunferência, eu não estou aqui na parte do desenho dela, deixa eu voltar aqui, que tem 390 milímetros de raio, ou seja, 780 milímetros de diâmetro. Então, vou clicar aqui no centro da minha referência e vou criar essa minha circunferência com 780 milímetros de diâmetro. Só esperar que tá lento aqui o meu Space Clean. Eu acho que é porque eu estou com muita coisa aberta no computador. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou só fechar alguns desenhos aqui, só para não sobrecarregar o nosso software, porque aqui é o escapamento, que a gente vai tirar o volume interno dele, que eu estou trabalhando com vocês no notebook, aqui ele tem limitações aqui, não dá nenhum enrosco. Então, vejam só, criamos então aqui a nossa base, e a gente sabe que ele tem que ter uma altura aqui de 170 milímetros. Então, eu posso clicar aqui a minha tecla D, ele vai vir para o modo 3D, H, para ele colocar isso aqui, já habilitando a minha ferramenta de arrastar. Então, eu clico na minha figura e acrescento aí 170 milímetros de altura na minha base. Notem que nós temos uma inclinação aí, uma inclinação de 5 graus aqui em relação, não está perfeitamente ortogonal, né? Ele tem um ângulo aí com 5 graus a mais nessa região. Então, vejam só como é que eu posso fazer essa inclinação. Com a minha ferramenta Pool habilitada, eu clico na lateral, venho aqui nessa minha ferramenta aqui, inclinar. Ele pede agora, escolha um plano de referência da inclinação. Eu não me lembro exatamente qual é o plano, mas eu acredito que seja o fundo, porque a minha referência aqui no desenho está em relação à base, né? Então, eu vou clicar nela aqui. Ele pediu a inclinação. Deixa eu só ver. Está 95, deixa eu ver se ele vai reconhecer como menos 5. Menos 5. Então, vejam só, menos 5 significam que aqueles 90 graus que eu tinha originalmente tornaram-se agora os 95 graus necessários, né? Então, vou clicar aqui com a minha tecla ESC. Então, nós já fizemos aí a primeira parte da nossa base. Então, está aqui o desenho, fizemos aqui a primeira parte da nossa base. A segunda parte agora, nós vamos construir, pessoal, esse elevado aqui do nosso desenho. Então, deixa eu entrar no desenho aqui. Então, vou aumentar aqui o nosso PDF. Então, vejam só. Se nós olharmos aqui, nós temos agora essa parte aqui, esse ressalto elevado, aonde ele ele tem aqui um ângulo de 10 graus. Né? Então, vejam só, como é que eu posso fazer a construção dessa parte elevada aqui, que está a 10 graus, né? Então, eu vou construir uma reta em relação a essa horizontal, uma com 5 graus para cima e uma com 5 graus para baixo, para que eu consiga fazer essa orientação desse ângulo. Então, vamos lá para o Space Clean. Então, eu clico na parte de cima, posso clicar a tecla K
para ele voltar para o modo Scratch, e a tecla V para ele orientar novamente a minha figura em relação aqui à minha vista plana. Então, vou selecionar aqui a linha, clicar na minha base, e eu vou fazer aqui uma reta que esteja 5 graus para cima. Então, vejam, eu vou fazer ela com 5 graus, tocando aqui a minha reta. Se eu der 2 cliques, ele já vai soltar ali a linha até o final. Então, eu vou clicar novamente com a minha ferramenta habilitada e vou fazer a mesma coisa agora na parte de baixo. Então, clicando espaço, a tecla Tab, eu vou colocar aqui 5 graus, ele já colocou a minha reta a 5 graus, dou 2 cliques e ele já fez o desenho da minha linha. Então, agora, eu sei que aqui eu tenho os 10 graus que pedem no meu desenho, né? O que eu preciso agora, vejam que a parte interna da minha representação, dessa minha figura, ela está a 290 milímetros de raio, ou seja, 580 de diâmetro. Então, vejam só, como é que eu posso fazer aqui na minha ferramenta? Eu posso selecionar um determinado arco de varredura. Por quê? Porque eu consigo aqui fazer a determinação do raio, ou do diâmetro, melhor dizendo, que eu quero que esse arco de varredura esteja, que é justamente a minha representação aqui do desenho, esse 290 milímetros. E vou fazer uma varredura de uma linha até a outra. Então, vejam só, clicando aqui na ferramenta, selecionando o centro, veja que ele já pede ali selecionar o centro da minha curva. Eu vou, sabendo que o raio tem 290, eu sei que são 580 de diâmetro, e agora eu venho e faço a varredura de uma parte até a outra. Então, eu construí a geometria dessa parte do meu componente, certo? Está ali, sabendo que ele tem, então, 290 milímetros de raio, já fiz ali a construção. Essas linhas que estão sobrando, eu posso vir aqui com a minha ferramenta aparar, que é o T de trim, né, o nome em inglês dela, tirar essas linhas que estão sobrando, voltar para o modo 3D, clicando na tecla D, clicando a minha tecla H, e nós sabemos que esse componente ele tem 20 milímetros de altura. Então, vou clicar aqui na minha ferramenta arrastar, ali em cima da minha figura, e vou dar 20 milímetros de altura. Notem que ele subiu esses 20 milímetros de altura, já acompanhando essa face externa. Então, ele já entendeu que ele deveria acompanhar essa face externa, então ele manteve aqueles 5 graus que nós colocamos inicialmente e construiu aqui a minha figura. Ok? Nós temos aqui um distanciamento de a quantos graus estão essa minha determinada entidade. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, fazendo essa conta, eu sei que eu devo ter, na realidade, 20 entidades aqui ao longo dessa circunferência. Então, eu posso fazer o seguinte, para construir essas 20 entidades, utilizar essa minha ferramenta aqui de otimização, que é a construção criando um padrão circular. Então, clico aqui na minha ferramenta, ele pede para eu fazer a seleção do meu objeto. Então, fazendo a seleção, vou colocar novamente aqui, clicando aqui, ele pede para eu fazer a seleção, então vou fazer a seleção utilizando aqui o meu Box Selection. Vejam que ele já me traz aqui uma determinada quantidade de padrões, né? 8 padrões. Eu vou dizer aqui que eu quero construir 20 padrões nessa minha ferramenta. Espera só um pouquinho. Ele pede para que eu selecione ao longo da onde eu quero criar esses meus objetos, então clique aqui para selecionar esta. Então, eu vou dizer que eu quero selecionar ao longo dessa minha aresta. Então, ele já fez aqui uma representação do que ele está entendendo que eu quero que ele construa. E é exatamente isso que nós precisamos, né? Construir uma contagem circular de 20 figuras ao longo desses 360 graus.
Então, nós selecionamos a ferramenta de padrão, selecionamos a entidade que nós queremos copiar, indicamos ao longo da onde é para fazer essa contagem e a quantidade de componentes. Se eu verificar que é exatamente isso que eu estou buscando criar, eu aceito a criação de padrão e ele faz a criação das minhas peças aí da base. Nós temos aqui concluído, então, mais um passo aí da nossa figura, né? O que nos resta agora é fazer, então, essa parte interna da nossa figura. Então, nós vamos partir para essa parte aqui. Ok? Então, nós temos aqui essa figura interna, que me diz que eu tenho aqui uma determinada base com 360 graus de... Perdão, 360 milímetros, não são 360 graus, 360 milímetros de diâmetro. Então, vejam só, como ela está situada nessa base, como é que eu faço para desenhar naquela região? Primeiramente, eu clico nessa região, teclo ou clico aqui na minha ferramenta de esboço, né? Ele pede o plano em que eu quero fazer isso. Então, vou selecionar o plano aqui, clicar na tecla K, ele já selecionou, aplicar a tecla V, e ele volta aqui para o meu plano de desenho. Então, vamos construir ali aquele círculo interno, que tem, segundo aqui o nosso desenho, está aqui 360 milímetros. Então, ele tem 360 milímetros. E ele tem uma altura, tá ali, 360 milímetros, ele tem uma altura de 100 milímetros. Então, voltemos aqui no nosso desenho, clicando a tecla D, para que ele volte para o 3D, a tecla H, ele já está habilitada a ferramenta arrastar, eu clico na minha entidade e dou 100 milímetros. Então, está lá, erguido a 100 milímetros. Só que note que ele também está a 95 graus. Então, eu preciso fazer aquele mesmo procedimento para fazer essa inclinação. Como é que eu faço isso? Seleciono essa lateral, clico na minha ferramenta inclinar, ele pede a referência, eu digo que é em relação a este plano. Vamos verificar aqui se ele está entendendo isso como positivo, 5 graus. Exatamente, está entendendo como positivo, clicamos aqui 5 graus e ele já fez a inclinação dessa parte interna. Passo seguinte, então, fizemos aqui a inclinação, seria fazer a construção agora desse círculo interno, que é uma base com 300 milímetros de diâmetro e 30 milímetros de altura. Então, nós selecionamos essa face, apertamos a tecla K, para ele retornar. Vamos clicar na nossa ferramenta aqui para fazer uma entidade, um círculo. Clicamos no centro e damos a dimensão de 300 milímetros. Novamente, clicamos em D para voltar no 3D. H, ele já está com a ferramenta Pool habilitada, a gente só seleciona a nossa face. Esqueci a medida, são 30 milímetros de altura. Então, está construída a primeira parte da base do nosso robô. Está aqui os 30 milímetros de altura, está construída, então, a base da nossa basezinha. Então, agora, nós vamos fazer essa parte retangular da nossa base. Vejam que tem uma informação importante, que ele está a 650 milímetros do centro, né? E ele tem 550 milímetros aqui de largura. Então, vamos construir isso aqui utilizando algumas retas, né? Então, voltemos aqui para o nosso desenho. Perdão, voltemos aqui para o Space Clean. Então, nós vamos selecionar a parte de baixo, do fundo da nossa peça, onde nós vamos desenhar. Clicamos na letra K, na letra V, e vamos fazer a construção, então. Utilizaremos aí a linha para fazer essa construção. Então, vejam só, para que nós afastemos, então, aqui os 650 milímetros, nós sabemos qual que é a referência. Nós já vimos uma maneira de fazer esse afastamento, que é utilizando a tecla Shift. Então, a gente vem até o centro da nossa referência. Sem clicar aqui, nós apertamos a tecla Shift, ele já pede a referência. Aqui nós afastamos 650 milímetros. Então, está lá, ele situou um determinado ponto. Então, agora, nós podemos clicar ali na nossa dimensão. Deixa eu só
olhar aqui, ela tem 550 milímetros. Então, vou clicar aqui na minha linha. Deixa eu só verificar se eu consigo habilitar ela para construir para os dois lados. Eu acredito que eu tenha condição de fazer isso. Definir a linha do centro. Então, aqui eu definindo a linha do centro, ele já está construindo a minha dimensão, né? Então, nós sabemos que, habilitando, então, aqui, definir a linha a partir do centro, e dando a dimensão de 550 milímetros, ele já construiu a minha linha, então, a 650 milímetros, com 550 milímetros de comprimento. Depois nós vamos fazer esse chanfre. Vamos deixar isso aqui para fazer na ferramenta 3D. Agora, nós precisamos só levar essa linha aqui até a tangente. Opa, vou desabilitar o comando para que ele não fique a partir do centro, né? Vou clicar novamente aqui na linha. Então, eu vou pegar essa extremidade agora e vou simplesmente conectar até a tangente do da nossa base. Então, tá lá. Fizemos a construção, então, da parte de baixo da nossa base. Então, se nós voltarmos para o desenho, nós veremos, então, que ela tem 100 milímetros de altura. Então, clicamos aqui na tecla D para voltar para o 3D, na tecla H, para que ele retorne na nossa vista. Não está habilitada aí na minha ferramenta de arrastar, então vou habilitar ela aqui, clicar na minha base e dizer que ele tem que ter 100 milímetros de material. Notem que ele entendeu a referência no sentido contrário, então eu vou dar o Ctrl Z e, por alguma razão, ele entendeu que eu estava querendo extrusar no sentido contrário, e vou dizer que é no outro sentido que eu quero fazer a extrusão. Quero extrusar 100 milímetros para cima. Vejam só, aconteceu uma coisa interessante. Como aqui nós temos uma determinada inclinação, vejam que eu fiquei com um espaço vazio entre a minha peça na parte de cima, né? Então, ele começa encaixado na peça, mas notem, ó, aqui dá para verificar bem, né? Que ele ficou afastado, porque essa parede aqui ela tem uma inclinação de 5 graus. Isso às vezes acaba acontecendo quando a gente está construindo com um sólido, né? Mas ela é facilmente corrigível. Veja só, eu posso simplesmente clicar. Só notem aqui na nossa árvore que ele está reconhecendo como dois sólidos distintos, né? Não está reconhecendo como uma única peça só. Vejam que a hora que eu corrigir essa face, então eu vou clicar aqui e vou extrusar esse material em direção à minha base, de maneira que eles se juntem. Note que ele se torna um único material, né? Ele já entendeu que é uma única peça a hora que eu fiz essa junção, né? E realmente é uma única peça. Ok? Então, temos a nossa base aqui. Agora, nós faremos o quê? Faremos essa inclinação, então, desses 95 graus, né? Veja que ele tem os 95 graus em relação a todos Professor, os ângulos. Pois não? quando você puxou ela, arrastou ela para dentro da outra peça ali, Sim. É bem comum acontecer com que ela realmente entre na peça. Ali ela só copiou o perfil da peça ou ela realmente entrou dentro da peça? Se você selecionar só ela, você percebe que ela é bem maior do que parece ali. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou responder para você, ilustrando com um outro componente, ó. Veja só a questão desse rotor aqui, ó. Veja só, eu tenho 3 peças distintas. Só que a ferramenta pull, a ferramenta arrastar, ela tem essa característica de combinar, ó. Eu tenho que clicar se eu não quiser combinar. Senão, o padrão dela é combinar. Então, veja, eu tenho 3 sólidos aqui, ó. 3 sólidos distintos, ó. Eixo, o anel e aquela face ali. Olha o que vai acontecer se eu arrastar ela sem clicar ou combinar, ó. Eu estou arrastando por cima. Eu não estou nem interferindo na peça de baixo do eixo. Você concorda? Mas olha que quando eu solto, ele transformou tudo numa única peça. Ó. Porque a ferramenta arrastar, ela tem essa característica, essa propriedade de entender que nós estamos trabalhando com como ele está dentro do mesmo componente de uma única peça. Então, ele vai sempre buscar fazer isso aí. Se eu quisesse fazer essa alteração sem juntar, eu teria que vir aqui e dizer, ó, sem combinar. E daí eu puxo para cá e agora eu faço sem combinar. Então, veja só, quando a gente está trabalhando aqui, ele, no momento, está entendendo que é 2 peças. Mas eles estão dentro do mesmo projeto. A hora que eu clico nessa parte aqui, na face interna, e eu puxo isso aqui para dentro, o que você falou está correto.
ele está entrando com essa geometria dentro da peça. Mas a hora que ele chega e encontra aquele domínio, ou seja, ele encontra aquele volume, e eles passam a ser comuns, ele une os dois, né? Então, ele combina. Então, é como se eu tivesse, se a gente for pensar matematicamente, né? Imagine o seguinte, eu tenho o conjunto dos pontos desse sólido, aqui eu tenho o conjunto dos pontos desse outro sólido. A hora que eu faço essa extrusão, ou seja, eu clico nessa superfície e arrasto ela em direção ao outro sólido, perdão, agora ele pegou a face ali também, né? A hora que eu arrasto ele para cá, o que ele entendeu foi o seguinte, ele entendeu que eu estou unindo esses dois conjuntos, e ele passa a ser um único sólido. Entendeu? Perfeito. Então ele realmente copia o perfil para virar uma coisa só. Ele não está dentro da peça, ele só copia o perfil para virar uma coisa só. Exatamente. Entendi. Essa era a minha dúvida, porque é comum acontecer, né? Eu poderia ter. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar não aqui. Deixa eu só dar um ESC aqui. Veja só. Aqui nesse exemplo que a gente deu de ontem do Combine, ó, eu tenho as duas peças e elas estão interferindo uma na outra. Ó. Exatamente isso aí que eu achei que ele fazia lá. Se eu tratasse os dois como itens, se eu viesse aqui e pedisse, por exemplo, mover para novo componente e tratasse ele como dois componentes distintos, é o que aconteceria. Mas a hora que eles estão dois dentro do mesmo projeto, eu clico na ferramenta e eu faço essa operação aqui para dentro, aqui ele está entendendo que... Deixa eu só extrusar novamente, né, menos 100. Aqui ele está entendendo que eu quero combinar os dois itens. Então, ele acaba juntando os dois num único sólido. Ok? Perfeito, professor. Muito obrigado. Imagina. Excelente pergunta. Obrigado. Então, veja só. Voltando, então, aqui ao nosso desenho, nós veremos agora como que nós fazemos aqui essa inclinação. Então, vejam só. Da mesma forma que a gente fez com o outro, com os cilindros, eu vou selecionar as faces. Ó, notem que a outra face lá ela está invisível para mim. Então, eu clico no CTRL, giro a bolinha do mouse, ó, ele mostra a face oculta. Eu seleciono ela também. Aqui ele mostra para mim que ele selecionou as três faces. Eu vou clicar aqui na parte de inclinar e vou selecionar a base, para dizer que eu quero inclinar em relação a essa base. E vou dar aqui os 5 graus. Opa, no caso aqui, perdão, menos 5 graus. Porque ele está a 95 graus daquela origem. Então, veja que ele já inclinou todas essas faces 5 graus. Agora, o que nós temos são os chanfros, né? Então, deixa eu só voltar para o desenho. Aqui eu não estou mostrando. Ele tem os chanfros. E esses chanfros, eles são chanfros de... Deixa eu achar a informação dele aqui. De 20 milímetros. Está aqui os chanfros. Então, os chanfros eles estão em todas essas arestas do meu desenho, né? Vou pegar ali a representação 3D. Opa, desculpe. Está aqui. Eles estão em todas as minhas arestas. Então, vejam só, como é que a gente pode fazer isso no nosso Space Clan? Então, nós vamos selecionar as arestas que nós queremos criar o chanfro. Então, aqui, nessas arestas da minha base. Eu vou clicar aqui, o que eu quero fazer é um entalhe, determinado chanfro ali, né? Então, eu vou clicar no meu chanfro e vou dizer que esse chanfro tem que estar a 20 milímetros. Então, ele já faz a construção automática do meu chanfro. Ok? Pessoal, nós temos ainda mais uma parcela que nós precisamos ver em relação a isso aqui. Como está faltando só 15 minutos, eu vou parar por aqui por hoje, para a gente começar a partir daqui. Vou mostrar só algumas coisas que a gente poderia fazer em relação a essa base aqui. Como a gente já fez anteriormente, eu posso melhorar essa representação desse meu sólido, né, na parte de mostrar, fazendo, por exemplo, alteração na cor. Vamos supor que essa base aqui seja feita de metal, então eu consigo mexer aqui nas propriedades de representação, consigo dar um melhor sombreado e, por exemplo, fazer a remoção aqui das minhas linhas tangente em sólido. Então, vejam que eu consigo trazer ele
para uma representação mais agradável, se eu quiser fazer, por exemplo, alguma demonstração, apresentação para clientes de projeto e produto, né? Utilizando a ferramenta. Então, está aqui criada a base do nosso braço robótico, né? Então, está aqui o bracinho, está aqui construída a base dele. Ok, pessoal? Novamente, eu vou abrir para vocês, para dúvidas em relação a essa demonstração. Amanhã a gente vai começar, então, a partir da montagem dessa parte superior do braço robótico em cima da nossa base. Ok? Então, estou abrindo aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, o colega ali fez um questionamento durante a demonstração, vocês podem fazer, se não quiserem perder o fio da meada, o gancho, né? Mas eu deixo aberto aqui para vocês fazerem agora, nesses minutinhos finais, as considerações de vocês, as impressões. Se alguém quiser questionar alguma coisa, perguntar, eu deixo a palavra aberta a vocês. E a professora Tati aí. Ok? Professor, da minha parte era isso. Eu gosto de perguntar na hora que surge uma dúvida ali, porque senão passa, né? Daí Perfeito, fica... perfeito. Pode ser feito assim, não tem problema nenhum. Rômulo, pode... Beleza. Obrigado, Eric. Pode abrir, Rômulo, o microfone. Opa, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite. Cara, a respeito do link do OneDrive, eu estou sem acesso a essa questão aí. Tá, deixa eu mostrar para você. Eu coloquei ali na entrada do Teams, eu estou com ele aberto aqui. Eu gostaria que vocês tentassem o acesso dessa pasta, porque eu fui informado que nós conseguimos deixar ela disponível para o pessoal de fora, e a gente está centralizando ali para facilitar as informações. Então, eu estou copiando o link. Se você tiver acesso ao chat... Putz, o pior que é aí que tá, que eu não tenho acesso por ser convidado, sabe? Tá, então, nesse caso, eu vou pedir o seguinte: você me Uhum. mande um e-mail para alexandre.lara1, numeral, @utp.br. alexandre.lara1, @utp.br. Porque daí eu vou te mandar o link, porque o ideal é que você tenha acesso a essa pasta, para que não fiquem os conteúdos atualizados num lugar, desatualizados em outro, né? Que ali a gente está centralizando toda essa documentação de controle. Ok? Ok. Então, Romulo, pode me passar esse e-mail que eu te dou o link com acesso a essa pasta que tem as apresentações, os PDFs, os arquivos do próprio Space Claim. É Alexandre.lara? Isso, Alexandre.lara1, Tá. numeral, porque eu tinha alguém que era Alexandre.lara na universidade também, então o meu tem esse 1 depois do nome, @utp.br. @utp.br. Beleza, muito obrigado. Imagina, Romulo. Valeu. Pessoal, mais alguém tem alguma coisa que gostaria de colocar, que gostaria de compartilhar? Tássio, grande Tássio, Mr. Didic, pode falar, Tássio. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, só para constar, eu também estou com esse problema, então, só para constar mesmo que eu vou mandar um e-mail lá para o senhor para poder ter acesso também. Você pode mandar um e-mail, você tem meu telefone também, se quiser mandar por WhatsApp, eu te encaminho por ali. Fica à vontade. É até bom que você me mande por WhatsApp, porque daí você já vê se acessa a pasta, e se tiver algum enrosco, a gente já resolve aí, porque os demais provavelmente vão ter a mesma dificuldade. Ah, perfeito. Obrigado, professor. Bom, imagina. Que bom que vocês estão por aí. Pessoal, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu vou cessar a gravação, porque às vezes essa hora de pergunta o pessoal fica mais receoso.